Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar hoje as histórias de Paulo e hoje eu vou contar para vocês, vou dar um exemplo de como é importante vocês mesmos conhecerem a Bíblia. A gente tem que conhecer a Bíblia, não só ficar escutando os outros falarem sobre ela. Sabe por quê? Paulo e Barnabé, o seu amigo, eles viajaram e foram para uma cidade chamada Chipre para falar sobre Jesus, para ensinar as pessoas. E depois de Chipre, eles foram para, esqueci o nome, Pafos. O nome da cidade era Pafos. E chegando lá em Pafos, eles conheceram um cara, um mentiroso sem vergonha. Este cara era Elimas. Este Elimas, ele era mentiroso. Ele estava se aproveitando dos ensinamentos de Jesus para enganar as pessoas, para ganhar alguma coisa em cima disso. Por isso que estou falando que é importante a gente conhecer a palavra, porque hoje em dia ainda existe gente assim, que às vezes tenta se dar bem em cima das palavras de Jesus e a gente precisa conhecer o que realmente é verdade. Paulo conhecia. Daí sabe o que Paulo fez? Paulo ficou muito brabo com esse cara chamado Elimas. Ele foi lá falar com este cara e ele falou para ele: "Ó, seu filho do capeta!" Sério, eu não estou inventando. Paulo falou bem assim: "Ó, seu filho do capeta, seu homem mau, mentiroso, o que você está fazendo, enganando as pessoas? Onde já se viu? Você não tem vergonha disso, não? Pois sabe, escuta uma coisa, sabe o que vai te acontecer? Você vai ficar cego. Por alguns momentos, por alguns dias, você não vai ver a luz do sol." E naquele mesmo instante, o Elimas ficou cego, não podia enxergar. Ele teve que ir embora assim tateando, porque ele não enxergava nada. E as pessoas ficaram muito admiradas com Paulo e com Barnabé, viram que realmente Deus estava com eles e não com aquele enganador lá, com Elimas. Ninguém mais acreditou nele depois daquele dia, sem vergonha também, né? Querendo se aproveitar das palavras de Jesus para enganar as pessoas. É muito importante a gente ler a palavra de Jesus que está na Bíblia e conhecer. Bom, depois disso, o Paulo e o Barnabé viajaram muito. Eles foram para... Quer ver? Deixa eu lembrar aqui. O nome das cidades é muito estranho. Eles foram, depois lá de Pafos, eles foram para Perge. Sempre falando, ensinando Jesus para as pessoas por onde eles passavam. E depois de Perge, eles foram para Antioquia. Lá, tantas pessoas amaram o que eles falavam, os ensinamentos de Jesus, que lá começou uma igreja que se desenvolveu rápido e cresceu muito, uma igreja em Antioquia. Lá de Antioquia, eles foram para Icônio. O nome da cidade era Icônio. E lá em Icônio, sabe o que aconteceu? Eles estavam passando, também ensinando sobre Jesus, e eles estavam passando por um lugar e tinha um rapaz aleijado. E esse rapaz, há muito tempo aleijado, Paulo perguntou assim: "Você quer ser curado de verdade? Você acredita que Jesus pode te curar?" E o rapaz falou: "Sim, eu acredito." Então Paulo falou para ele: "Em nome de Jesus, levanta e anda." E o rapaz levantou e saiu andando. Então as pessoas daquele lugar ficaram muito admiradas. E sabe o que eles começaram a fazer? Eles começaram a falar assim, que Paulo e Barnabé eram deuses. Começaram até trocaram o nome deles, começaram a chamar Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter, nomes de deuses, assim, que eles conheciam, muito importantes. E eles disseram que eles eram esses deuses, né? E começaram a querer, assim, a fazer sacrifícios para eles, toda uma multidão, muita gente. Começaram a trazer presentes e fazer sacrifícios, como se fazia naquele tempo para os deuses, nos altares. E daí, quando o Paulo falou: não, parem com isso, vocês não estão entendendo. O que vocês estão achando? Paulo falou, nós somos
igual vocês. Nós somos pessoas usadas por Deus, nós conhecemos os milagres de Jesus e nós estamos ensinando para vocês. E Paulo gritava aquilo para a multidão, tentando explicar isso para eles, que eles não eram deuses, eles estavam sendo usados por Deus, né? Muitas pessoas, às vezes, elas esquecem de falar com Deus diretamente e vão e acham que podem falar assim, procurar deuses. Mas Deus está tão interessado na nossa oração, Ele mesmo quer escutar a nossa oração e quer nos ajudar. E Paulo ficou assim, gritando, explicando para a multidão, eles não eram deuses, não, eles só estavam sendo usados por Deus. Bom, sabe o que aconteceu? Algumas pessoas que eram inimigos de Paulo e de Barnabé, eles não gostavam deles. Eles aproveitaram daquela situação para convencer outras pessoas que não achavam também que eles eram deuses e que também não gostavam deles, para convencer todo aquele povo a apedrejar, a jogar pedra. Coisa horrível, né? A jogar pedra neles para matar eles. O Barnabé fugiu, não apareceu, não sei como é que ele, no meio da correria lá, sei lá, Barnabé fugiu. Mas o Paulo, eles conseguiram acertar algumas pedras em Paulo, desmaiou. E eles pensaram, essas pessoas, que Paulo tinha morrido. Então eles levaram Paulo para fora da cidade, porque naquela época uma pessoa que morria não podia ficar dentro da cidade. Lembra que elas eram todas cercadas com muros, né? E eles levaram Paulo lá para fora da cidade, porque acharam que ele estava morto e largaram ele lá. Só que Paulo tinha apenas desmaiado com as pedradas que ele tinha levado. E os amigos de Paulo, os outros cristãos, Barnabé junto, né? Não sei, no meio da correria onde que ele foi parar, ele deve ter se escondido em algum lugar. Mas eles foram lá achando que Paulo tinha morrido, foram recolher o corpo dele e levar. Só que quando o Barnabé e os outros amigos, né, foram lá ver Paulo abriu os olhos e ficou de pé. Ele não tinha morrido. Ainda bem, né? Que as pessoas se enganaram achando que ele tinha morrido e levado ele lá para fora. Mas sabe o que ele fez? Paulo era corajoso, né? Paulo e Barnabé também. Porque eles voltaram para dentro da cidade, mesmo depois de tudo que aconteceu. Eles voltaram e eu imagino, porque a Bíblia não conta, mas eles passaram a noite lá. Então eu acho que eles conversaram com os amigos deles lá, acalmaram eles e no dia seguinte, sim, no dia seguinte eles foram embora daquela cidade e voltaram para Antioquia. Essa história não acabou, porque Paulo tem muitas outras histórias e as mais emocionantes ainda estão por vir. Mas essa história de hoje é muito importante para a gente aprender que nós precisamos nós mesmos conhecer a palavra de Deus. Não basta ficar escutando outras pessoas falarem, porque às vezes elas não estão falando a verdade. Como é que a gente vai saber? Ou estão, mas a gente precisa ver se o que elas falam está escrito aqui na Bíblia. Se o que elas falam estiver escrito aqui, ótimo, que maravilha, que bom, né? Deus vai nos abençoar através disso, através da palavra delas. Mas a gente que precisa conhecer. Até para as crianças, tem tantas Bíblias lindas de criança, tem um aplicativo da Sociedade Bíblica, da Bíblia para crianças, coisa mais linda. Então, hoje em dia tem muitos meios de conhecer a Bíblia em várias linguagens. Não tem mais desculpa não de dizer que não entende o que está escrito lá, porque é complicado. Tem várias traduções, tem uma porção de lugares explicando, desenho bíblico, muitas coisas assim. Então aproveitem, aprendam que a gente tem liberdade para ler a Bíblia, para orar, para conhecer todas essas histórias, que o que eu estou contando aqui é bem pouquinho, mas tem muito, muito, muito mais histórias, e de vários jeitos, com vários personagens, e sempre a gente aprende alguma coisa nessas histórias da Bíblia, e principalmente a gente aprende o
quanto Deus nos ama e o quanto Jesus nos ama. Então aproveitem, aprendam muito, leiam, porque ler sempre faz muito bem, né? E ler a Bíblia é melhor ainda, tá bom? Aproveitem. Na próxima história, mais histórias de Paulo, porque muitas emoções mais fortes ainda estão por vir. Deus abençoe vocês. Um beijo. Até a próxima.